Queridos alunos, boa noite. Começamos agora mais uma aula de Filosofia do Direito. Na aula anterior, tratamos do conceito de justiça em uma reflexão filosófica do que seria justiça, segundo na concepção de Aristóteles, de Kant e de outros autores. Nessa semana, detalhemos o tema da filosofia do direito, em concepções, conceitos iniciais da filosofia do direito. Acharemos, ao longo de nossa reflexão, mais perguntas do que respostas, porque não existe um conceito, apenas um conceito para a filosofia do direito. Tudo depende do ponto de vista, do ângulo que você tenta enxergar essa ciência. A concepção que iremos analisar hoje está disponível no material de estudo, que é de leitura obrigatória. As videoaulas são importantes, mas não dispensam a leitura do material de apoio. Ok? Primeiramente, nós iremos analisar a filosofia do direito sobre a ótica de 4 autores distintos, em que apresentam pontos em comum, ou seja, pontos convergentes, e também divergências, um complementando o outro ou negando a teoria do outro. Norberto Bobbio compreende a filosofia do direito como método, Atienza a filosofia do direito como uma reflexão metajurídica, Wig como uma investigação básica e Kuchera como uma filosofia prática. A filosofia do direito surge no final do século XVIII, mas o seu auge, o sucesso da disciplina ocorre em meados do século XIX, aproximadamente na metade do século XIX. A filosofia do direito vem substituir o direito natural. A ideia que tínhamos antes é de um direito inerente aos homens, é o direito natural. E haveria essa distinção entre o direito natural e o direito positivo. Então, a filosofia do direito substitui a ideia do direito natural. Os tratados do direito natural, eles vigoraram entre os séculos XVI a XVIII e são considerados os precedentes da filosofia do direito. Vamos analisar agora a perspectiva do direito segundo o filósofo Norberto Bobbio. Este autor considera que quando tentamos definir com precisão a filosofia do direito, estamos caminhando em direção ao fracasso. Seria impossível você definir com exatidão o que seria a filosofia do direito. A teoria jurídica contemporânea entende a filosofia do direito como uma filosofia aplicada a partir de uma filosofia geral. Bobbio discorda dessa concepção. Ele menciona que existem estilos de aplicação da norma jurídica. Tanto a filosofia do direito dos filósofos, quanto a filosofia do direito dos juristas. Então havia uma distinção em 2 filosofias do direito, uma dos filósofos e outra dos juristas. A dos filósofos tinha aquela concepção do mundo que seria aplicada ao direito. Já a filosofia do direito aplicada partiria da teoria geral do direito. Bobbio se considera um filósofo jurista,
concebendo a filosofia do direito como uma teoria do direito, teoria da justiça e teoria da ciência jurídica. Vamos prestar atenção nisso? Então, é importante guardar essa concepção de Bobbio. A filosofia do direito dividida em 3 teorias: teoria do direito, teoria da justiça e teoria da ciência jurídica. A teoria do direito seria estudo formal das normas jurídicas. Já a teoria da justiça seria o estudo material do direito. E a teoria da ciência jurídica refere-se aos procedimentos, métodos de interpretação do sistema jurídico. Esses métodos de interpretação nós estudamos de forma mais detalhada na disciplina hermenêutica jurídica, que eu ministrarei para vocês no 4º semestre. A teoria do direito partiria de conceitos gerais para a compreensão do fenômeno jurídico, ou seja, do geral para o específico. A teoria da justiça, ela visa os valores, ela objetiva conhecer, analisar os valores que inspiraram a criação das normas jurídicas. E a teoria da ciência jurídica, os métodos de interpretação, as formas de resolução dos conflitos, as normas jurídicas como um todo e o seu aperfeiçoamento. Essa análise filosófica de Norberto Bobbio enxerga a filosofia do direito como um método que averigua a lógica da linguagem. Ela não seria, vocês vão observar quando eu for mencionar a visão, a perspectiva de outros autores acerca da filosofia do direito, que Bobbio, nesse período, é o precursor das noções da filosofia do direito. Os demais autores eles irão complementar, discordar parcialmente da teoria elaborada por Bobbio, certo? Então, Bobbio, revisando que essa concepção de Bobbio, ele entende a sua posição, uma posição jurídica filosófica e a filosofia jurídica como um método em que serão averiguados a lógica da linguagem. Ela utilizará de métodos de interpretação, métodos que identificarão os valores tutelados pela norma jurídica. O segundo autor que iremos abordar na presente aula seria Atienza, que enxerga a filosofia do direito como uma reflexão dos saberes científicos e técnicos que tem por objetivo o direito. Atienza, portanto, compreende a filosofia do direito não apenas como teoria, mas que ela deveria ser aplicada. Que essa teoria, que essa concepção geral deveria ser aplicada em um contexto particular. Então, ele defende a filosofia do direito como uma filosofia aplicada por meio de métodos interpretativos, e que o saber residual é aquele que desaparece à medida que o conhecimento científico avança naquela área do saber. Então a filosofia seria um saber residual. Por que um saber residual? Porque a filosofia só teria espaço naquela área do conhecimento
em que a ciência não conseguisse explicar com exatidão aquela situação concreta. Enquanto a ciência não pudesse explicar, a filosofia teria o espaço. A partir do momento que o conhecimento científico avançava naquela área, não era necessário a aplicação da filosofia para explicar aquele contexto. Como podemos observar, exemplificar isso? Antes, muitas coisas que não compreendíamos eram explicadas por meio de mitos, através de alegorias. O que são mitos? Na aula passada, eu indiquei até alguns vídeos da filósofa Viviane Mosé, para que vocês pudessem refletir sobre o assunto, acerca da alegoria da caverna de Platão. O mito seria uma forma de explicar a realidade, na ausência de uma explicação racional. Então, se eu tenho um avanço da ciência que consegue responder àquela situação concreta, eu precisaria utilizar de uma explicação que fugisse da racionalidade? Não. Entendem? Essas especulações, essas supostas teorias que não estão fundamentadas, estão alicerçadas na ciência, não teriam espaço para os problemas, para a solução dos problemas do direito. As especulações, meras reflexões não seriam suficientes. Precisaríamos de algo concreto, métodos que resultassem em eficiência. Então, essa filosofia aplicada, defendida por Atienza, seria uma filosofia que não estaria presa, adstrita a conceitos teóricos, e sim uma filosofia que contribuísse na vida das pessoas, na resolução dos problemas. E se a filosofia não tivesse essa função prática, não teria espaço. Era necessário a filosofia desenvolver bem o seu papel, saindo do mundo das ideias para fazer a diferença em contextos particulares. Essa concepção de Atienza, ela baseia-se da teoria de Norberto Bobbio. Concordando com a abstração da filosofia do direito. Bobbio defendia a teoria do direito, a filosofia do direito como teoria do direito, teoria da ciência jurídica e teoria da justiça. Não é verdade? Atienza acrescenta um quarto campo de estudo da filosofia do direito, que seria a história da filosofia do direito. Então, Atienza vem complementar aquela noção introduzida por Norberto Bobbio. Ele defende que ninguém pode discordar que a teoria da justiça e a teoria da ciência jurídica são campos da filosofia do direito. Ele deixa bem claro essa posição, que teoria da direito e teoria da justiça estão intimamente ligadas no campo da filosofia do direito. Ele diferenciava a perspectiva filosófica da perspectiva científica. A perspectiva filosófica, tida como uma perspectiva totalizadora, ao passo que a perspectiva científica estuda parte da realidade. Então, a perspectiva filosófica parte de um conceito geral,
enquanto a perspectiva científica realiza um recorte da realidade para que aquela concepção seja aplicada. Aquela concepção geral seja aplicada ao caso concreto. A Tiesa define a filosofia do direito como totalização racional e crítica do fenômeno jurídico. Assim, a filosofia do direito seria intermediária entre o saber e a prática jurídica, consistindo em uma reflexão metajurídica ou uma teoria dos saberes jurídicos. Um saber de segundo nível cabendo uma função crítica. Não bastava somente ter aquele conceito, um conceito geral, abstrato, e a aplicação. Também é importante a crítica, a análise constante, a busca incessante pelo saber. Não podemos aceitar de pronto uma ideia. É necessário questionar por meio das dúvidas é que evoluímos, alcançamos o conhecimento. Então, a filosofia deveria ter esse papel crítico na construção dos saberes jurídicos. Também é relevante mencionar o papel desempenhado na função disciplinar, revelando os limites e insuficiências de cada saber jurídico. Não bastava apenas a crítica. A filosofia do direito deveria ser interdisciplinar. Deveria dialogar com diversas matérias, revelando quais são os limites e o que poderia ser melhorado no saber jurídico. Então, exercia um grande papel, uma grande contribuição para a resolução de problemas no campo jurídico. Até o momento, discorremos sobre as visões de Bobbio e Atienza em relação à filosofia do direito. Agora cabe uma análise segundo a perspectiva de Wig, que explicita que a filosofia do direito trata-se de uma filosofia de investigação básica. Ela se ocupa das questões teóricas de fundamentação. A filosofia do direito não é a mesma coisa que a teoria do direito. Ao longo da história, alguns autores confundiam que a teoria do direito e a filosofia do direito seriam a mesma coisa. E Wig deixa claro que não é. São coisas distintas. E o papel da filosofia é modificado com o decorrer do tempo. A filosofia do direito, como foi mencionado, ela substituiu o direito natural, que o direito natural antes era considerado superior ao direito positivo. Existia essa divisão, direito natural, direito positivo, em que o direito natural prevaleceria. E a filosofia do direito, conforme a perspectiva de Wig, tem uma função de conhecimento. Uma função de conhecimento que resultaria na melhora da qualidade de sua doutrina por meio da análise e da crítica. Essa melhora na qualidade da doutrina demandaria esforço do intérprete, reflexão das normas jurídicas em seu aperfeiçoamento. E como resultado, teria o conhecimento, o saber. Com esse saber, resultado da dúvida, da reflexão crítica, automaticamente teríamos uma qualidade na doutrina,
que é a análise das normas, dos institutos jurídicos, contribuindo para a paz, para redução de conflitos sociais. Então, a filosofia do direito, segundo Willig, teria que partir de investigação básica. Essa análise crítica seria fundamental. Outro autor que o material base que estamos estudando essa semana trata é o Kuchera. Kuchera define a filosofia do direito como filosofia prática. Assim, vocês devem estar percebendo que Kuchera retoma um conceito definido por Atienza, que a filosofia não deveria apenas estar restrita ao mundo das ideias, a questões abstratas, que não tivessem aplicabilidade em contextos particulares. Não representasse na prática uma melhoria, uma contribuição para a vida das pessoas, para a resolução dos conflitos. Então, Kuchera, ele avança nesse sentido da filosofia prática. Atienza defendia uma filosofia aplicada, partindo de um conceito geral. Kuchera, ao mencionar essa filosofia prática, ele revela que essa filosofia do direito informaria sobre aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Então, estabeleceria limites à conduta humana, orientaria, nortearia a conduta do homem. E essa filosofia relacionaria um vínculo, esse vínculo da moral com a política. A filosofia do direito versus a filosofia prática. A filosofia do direito trata das obrigações dos homens entre si, dos direitos e dos deveres entre os homens. O ser e o dever ser. Quais os limites da conduta humana? E a ética? O que deve prevalecer nas relações? Este seria o papel da filosofia prática. E a filosofia do direito consistiria na filosofia do Estado, a filosofia política. O autor Kuchera também menciona o objeto do direito, o objeto da filosofia do direito, que seria o direito positivo, tanto o direito público quanto privado. Não poderíamos restringir, por exemplo, o objeto da filosofia do direito apenas ao direito público, ao direito estatal, às normas impostas pelo Estado. Também teríamos que relacionar as normas de direito privado, que tratam das relações entre os homens. Então, o objeto positivo seria tanto o direito positivo público e o direito privado. Uma frase de Kuchera que define bem a filosofia do direito como filosofia prática é: a legitimidade moral fundamenta e põe limites ao direito positivo. Então, ao Estado cabia a essência, suas tarefas do Estado e a organização. O Estado deveria organizar, deveria fornecer serviços e organizar a sociedade. Kuchera também defende que não há certezas inabaláveis ou definitivas. É necessário sempre um saber predisposto a questionar tudo aquilo que é produzido pelo pensamento jurídico. Então,
não podemos evitar a reflexão dos institutos jurídicos, das regras, realizar críticas construtivas, que por meio das críticas, por meio dos questionamentos, é que é produzido o pensamento jurídico. A filosofia do direito, ela não pode consultar diversos autores, você não vai encontrar um pensamento, uma concepção, um conceito que seja válido para todos. Cada autor, como observamos nesse primeiro momento de nossa aula, tem a sua perspectiva. Alguns restringem a filosofia do direito a método, outros compreendem com uma filosofia prática, como uma função de investigação das normas jurídicas, uma função base de investigação das normas jurídicas. Cada autor, com os seus erros e acertos, contribui para a construção de uma sociedade mais justa. Contribui para a resolução dos problemas, que a partir de um questionamento, a partir de que um autor complementa a ideia do outro, ele fornece um novo olhar, que talvez o primeiro não tivesse percebido, ou talvez naquele momento ele não tivesse condições para enxergar daquela forma. O contexto em que ele vivia não permitia que interpretasse aquele instituto daquela forma. Nós nunca teremos certezas inabaláveis. Algo que hoje podemos falar, olha, nunca vou fazer isso. Amanhã não sabemos. Determinado comportamento nunca será aceito na sociedade. Essa certeza inabalável definitiva não existe. Porque o pensamento muda, as pessoas mudam. Há modificação nos institutos. E essa modificação é normal, é natural e decorre na natureza humana, que está em constante transição de pensamentos, de ideias, entre acertos e erros, buscando a melhoria de sua qualidade de vida, como a melhoria na relação com seus semelhantes. O ser humano sempre estará caminhando em busca do progresso. E não devemos limitar a filosofia a um simples método, a uma investigação básica, ou mesmo a uma filosofia prática. Temos diversos conceitos, alguns conceitos elencados na aula de hoje, mas que não exprimem na totalidade o significado da filosofia do direito. Eu espero que vocês possam refletir sobre os conteúdos trabalhados nessa aula. Nós realizaremos agora um pequeno intervalo e daqui a pouco retornaremos o nosso conteúdo para compreender um pouquinho mais acerca da filosofia do direito.
Eu aguardo vocês dentro de alguns minutos.